Bom dia a todos. É difícil descrever em palavras a alegria que eu estou sentindo hoje, poder participar desse evento aqui com vocês. Então, por isso, eu agradeço muito a organização do evento, especialmente as pessoas da Tatiana, da Lucilene e do Rafael. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, eu sou curador do município de São Paulo, portanto, sou advogado público, e nós temos também aqui um juiz. Por que temos, então, dois operadores do direito aqui falando sobre mediação de conflitos? Bem, vejam, qual é a função precípua do Poder Judiciário? Solucionar conflitos. Cada processo em trâmite na Justiça representa um conflito. O juiz irá analisar o caso concreto e dizer quem tem razão através de uma sentença, e, com isso, promover pacificação social. Agora eu pergunto, um processo que dura 10, 15 anos para se encerrar, promove pacificação social? Depois de 15 anos, aquelas pessoas envolvidas naquele conflito estão em paz? E se você estiver litigando ainda com a prefeitura, depois desses 10 ou 15 anos, você vai entrar na fila dos precatórios. Vejam vocês, nós em 2018 estamos pagando 2001. Então, nós sabemos a dificuldade que é litigar hoje no Poder Judiciário. Em 2016, tramitaram quase 110 milhões de processos na Justiça. Então, em razão disso, os próprios operadores do direito, estudiosos em especial do direito processual, têm implementado, estudado outros mecanismos de solução de conflitos. E o próprio judiciário, inclusive, é um dos maiores entusiastas da implementação desses métodos alternativos, dentre os quais se encontram a mediação e a conciliação. Vejam, num processo judicial, nós temos um vencedor e um vencido. Na mediação, isso não existe. Todos saem ganhando na medida em que as partes de comum acordo resolvem aquele conflito. Bom, vejam, como fazer mediação de conflitos? Será que eu, em 20 minutos, vou conseguir falar muito sobre como fazer mediação de conflitos? Não, não é verdade? Então, já logo de cara, me coloco à disposição de vocês para visitá-los nas DREs, para a gente marcar um dia do encontro de 1 e meia, que aí vai dar para ter um pouquinho mais de aprofundamento nesse assunto, assim como eu fiz ano passado na DRE Santo Amaro, a convite da Ana Cláudia, que foi uma experiência muito interessante, a gente pôde conversar e eu passar algumas ideias a esse respeito. De qualquer forma, vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Vejam, eu não sou da área de educação, nem da área de pedagogia. A minha abordagem sobre esse método de solução de conflitos será, basicamente, do ponto de vista jurídico. Tudo bem? Bom, imagino que vocês que integram comissões de mediação sabem o que é mediação e acreditam nela, senão não estariam aqui hoje, nessa manhã gelada de terça-feira, não é verdade? Mas, enfim, rapidamente, o que é a mediação? É essa atividade técnica exercida por um terceiro imparcial sem poder decisório, diferentemente do juiz, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, meus amigos, o mediador, primeira coisa, ele não é juiz. Ele está lá única e exclusivamente para, através de técnicas adequadas, estimular uma conversa e um diálogo entre as pessoas em conflito para que elas mesmas, eventualmente, cheguem à solução desse conflito. Portanto, o mediador não vai resolver o conflito se as partes não chegarem a um acordo. Ah, vocês não estão se entendendo, então é o seguinte, ó, você está errado, você está certo, e vamos resolver dessa forma. Isso não é o trabalho de um mediador. Tudo bem, gente? Então, ele vai facilitar o diálogo entre as pessoas para que elas resolvam a controvérsia. Bom, existe a mediação e a conciliação, mas qual é a diferença entre esses dois métodos? Bom, quem olha de fora enxerga exatamente a mesma coisa. O ambiente de mediação, ele é sempre, ou preferencialmente, em uma mesa redonda. Evitem, se vocês forem fazer mediação nas escolas de vocês,
Uma mesa como essa, por exemplo, na qual nós colocamos as partes em conflito, uma de cada lado. Porque quando nós estamos em lados opostos da mesa, já cria aquele ambiente acirrado, né? Numa mesa redonda, que é uma técnica de mediação, não existe lado. Aliás, preferencialmente, o mediador está de um lado e as partes estão do outro lado, uma do lado da outra, da mesa redonda. Então, quem enxerga de fora a conciliação e mediação vai ver exatamente esta cena. A diferença é que a mediação é para conflitos mais complexos, mas que vai demandar uma maior conversa. Normalmente as pessoas já possuem uma relação e vão continuar mantendo essa relação depois de resolver esse problema, enquanto na conciliação, um conflito mais simples, as pessoas normalmente não se conhecem, nem vão voltar a se falar, e você mais rapidamente vai conseguir resolver esse problema. Então, um exemplo de mediação, mediação familiar, um divórcio. Centenas de divórcios são realizados consensualmente nos sejusques do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aliás, o TJ de São Paulo é o maior entusiasta e criador de sejusques no Brasil. Já são mais de 250 sejusques no TJ em todo o Estado. O sejusque nada mais é que um órgão no qual é feita conciliação e mediação. Aliás, vocês sabiam que a Prefeitura tem um sejusque? A Prefeitura de São Paulo assinou um convênio com o Tribunal de Justiça para instalar um sejusque, que está instalado no prédio da Procuradoria-Geral do município e é tocado, administrado por guardas civis metropolitanos. Vocês sabiam disso? Já foram mais de 3.000 sessões de tentativa de conciliação realizadas no nosso sejusque da Prefeitura, administrado por guardas civis metropolitanos. Muito bem. A mediação, vejam, ela está regulamentada, existe uma legislação e é importante que isso seja mencionado para vocês, eventualmente, estudarem esse assunto. Num primeiro momento, foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2010, pela resolução número 125. Em seguida, ou melhor, não tão em seguida, mas em 2015, finalmente veio a Lei de Mediação. É uma lei federal, número 13.140, e que se aplica no que couber às mediações comunitárias e escolares. Se nós formos estudar a lei de mediação, vamos ver que há tanto a distinção da mediação judicial quanto da extrajudicial, porém, em relação à mediação escolar, não é necessário nos preocuparmos tanto com as formalidades de uma mediação judicial, por exemplo. É um outro ambiente, é uma outra realidade. Aliás, não existe um quadro, um formulário único de fazer mediação que se adeque a todas as situações de mediação. Como eu disse a vocês, por exemplo, uma mediação familiar, uma mediação escolar, uma mediação de um conflito envolvendo uma relação contratual, uma mediação envolvendo um pedido de uma indenização. Para cada caso concreto, cada tipo de conflito, será necessária uma adequação desse instrumento, desse método, pelo mediador. Bom, no âmbito da mediação escolar, temos a lei municipal, já foi citada, o vereador está aqui, então, ninguém melhor do que ele para falar sobre o desenvolvimento dessa legislação. Eu sugeriria que vocês criassem, eventualmente, reuniões de trabalho no âmbito das DREs ou das próprias escolas para estudarem essa legislação e trabalharem enfim, com os seus princípios e suas diretrizes. Não vai dar para a gente desenvolver muito aqui. Bom, meus amigos, o que é mediação? Falei muito rapidamente. Imagino que vocês já saibam o que é. O grande X da questão é essa questão aqui. Como fazer mediação? Porque uma coisa é saber o que é e acreditar nela. Outra coisa bem diferente é saber fazer a mediação. Conhecer as técnicas e saber usá-las pode ser determinante para o sucesso da mediação. O diálogo não mediado corretamente pode, inclusive, piorar a situação daquelas pessoas, acirrar os ânimos e, infelizmente, não conseguir a solução do conflito. Isso não quer dizer que toda mediação bem feita vai resultar num acordo. Depende muito das pessoas. Agora, a chance aumenta muito quando o mediador
conhece as técnicas e as aplica adequadamente durante aquela conversa. Então, para a gente pontuar algumas coisas muito básicas em relação à atuação do mediador. Uma postura ativa. Não basta ouvir as pessoas se ofendendo, xingando, aumentando a tensão daquela conversa, sem que ele intervenha, sem que ele pontue, estabeleça os limites e as regras daquela conversa. É muito importante ouvir. O mediador que fala muito e que dá muito sermão, não está escutando aquelas pessoas e os problemas que elas têm e por que, enfim, existe aquele conflito. Então, ouvir é fundamental para o mediador, e ouvir com paciência. Não pode interromper quando a pessoa está lá, enfim, às vezes se abrindo, expondo questões pessoais mesmo, íntimas, etc. Tem que ouvir com paciência e respeito, e principalmente manter o respeito entre aquelas pessoas que estão conversando. Gente, um princípio muito importante da mediação é esse, sem julgamentos. O mediador deve evitar, para dizer não deve fazer, dizer, não, você está certo, você está errado, peça desculpa para eles. Isso não é mediação, tá certo? A técnica correta seria, através da conversa, com provocações, para reflexões, com perguntas, fazer com que as pessoas entendam como estão se comportando em relação àquele conflito, as próprias pessoas percebam que estão erradas ou não, enfim, e que possam espontaneamente pedir desculpas, se for o caso, tá certo? Sem julgamentos. E colocar-se no lugar das pessoas também para compreender aquela situação e, com isso, facilitar a continuidade daquele diálogo. Bom, não teremos muito tempo para entrar em muitas teorias, mas eu não teria como deixar de mencionar a teoria de Harvard, do projeto de estudo de negociação. Quando há uma mediação, na realidade, as duas pessoas em conflito estão em negociação. Elas estão negociando em relação àquele conflito. Então, voltando no exemplo do divórcio, da mediação familiar. Bom, em primeiro lugar, vão entrar num consenso de que querem se divorciar. Se uma das pessoas do casal não quiser se divorciar, não adianta. Tem que ir para a justiça e o juiz que irá, por sentença, decretar o divórcio. Então, em primeiro lugar, estamos de acordo que queremos nos divorciar? Muito bem. Temos filhos. Como vai ficar a guarda? Guarda compartilhada? Não, eu posso mais, eu posso menos. Pensão alimentícia? Não, eu posso pagar X, não, mas eu preciso de Y. Enfim, bens, divisão dos bens adquiridos durante o casamento, isso vai ser negociado. As técnicas de negociação são fundamentais para qualquer pessoa que estude mediação. E aqui, então, eu trago para vocês essa tese, né, essa teoria do projeto de negociação de Harvard, que é baseada, evidentemente, na comunicação, e eles trazem um método da negociação baseado em princípios. Normalmente, nós temos pessoas em conflitos com posições antagônicas. A ideia da mediação baseada em princípios vai buscar os interesses das pessoas em detrimento das suas posições naquele conflito. E aqui tem uma história das crianças e da laranja, que eu não vou contar com a mesma eloquência e desempenho do nosso colega, mas, basicamente, a história é 2 crianças, 2 irmãos, brigam por conta de uma laranja. Não, eu quero a laranja. Não, eu vi primeiro. Não, mas eu quero a laranja. Não, mas é minha. É minha. Qual a posição aqui? Eu quero a laranja, eu quero a laranja. A mãe, vendo essa discussão entre os irmãos, fala, o que está acontecendo? Não, mãe, eu quero a laranja. Não, mãe, mas eu vi primeiro, uma laranja minha. Então, a mãe, para acabar com a discussão, o que fez? Cortou a laranja ao meio, deu metade para cada uma e fim de papo. Só que a mãe percebeu que as 2 crianças ainda estavam frustradas. Elas não ficaram satisfeitas com aquela solução. E aí que a mãe foi conversar, dialogar com as crianças. Mas o que está acontecendo? Eu já resolvi o problema. Cortei a laranja ao meio, metade para cada uma. Qual o problema? E uma das crianças falou, não, mãe, mas é que eu queria fazer um suco, e para isso eu preciso de toda a laranja. E a outra criança disse, não, mãe, eu queria fazer um bolo com a casca da laranja.
Só metade da laranja da casca não vai me servir. Ou seja, se essa mãe tivesse dialogado, ido atrás dos interesses em detrimento da posição, eu quero a laranja, ela teria resolvido o problema na medida em que eles eram compatíveis em relação a essa laranja. Essa, resumidamente, muito resumidamente, é a teoria da negociação baseada em princípios da escola de Harvard. Separe as pessoas do problema, concentre-se nos interesses, crie uma variedade de possibilidades e insista que o resultado tenha por base critérios objetivos. Bom, existem várias técnicas de mediação. Essa é a mensagem principal que eu trago para vocês. Como fazer mediação? Saber o que é mediação é uma coisa, como fazer é outra. Evidentemente que nós não vamos conseguir falar de todas elas aqui nesse momento. Por isso que eu, mais uma vez, me coloco à disposição para ir conversar com vocês lá nas DREs. Vou escolher, então, aqui duas, por exemplo, nessa primeira página. Declaração de abertura. Esse momento é muito importante, na qual o mediador se apresenta, diz por que aquelas pessoas estão ali e apresenta as regras da mediação. A partir do momento que ele apresenta as regras, elas devem ser cumpridas até o final. E as pessoas cumprem as regras, mesmo tendo um conflito muito acirrado. Como, por exemplo, aqui haverá o sigilo do que for conversado aqui entre nós. Enquanto um fala, o outro escuta, para depois, posteriormente, poder falar e escutar. Se for necessário, nós vamos fazer sessões individuais, o mediador fala com um, depois fala com o outro. Enfim. Na sessão de abertura, o mediador vai esclarecer qual vai ser o método e o processo daquela mediação. É muito importante para que a mediação, enfim, tenha sucesso. Mais uma dessa página, escuta ativa. O mediador, mais do que escutar o que as pessoas estão falando, deve estar atento a gestos, expressões. Às vezes, a pessoa, sem falar nada, ela já diz muita coisa. Ela pode estar com medo, ela pode estar ansiosa, enfim. Então, a escuta ativa também é uma técnica muito importante do mediador para ele perceber o que está acontecendo e ouvir para além simplesmente das palavras. Outras técnicas aqui também, eu vou citar mais uma apenas, que meu tempo urge, é o afago. Quando o mediador vira para uma pessoa e fala, poxa, muito importante isso que você falou agora, vamos trabalhar então em cima desse ponto. Nossa, muito bacana que você tenha trazido esse tema à mesa de debates, etc. Então, quando o mediador faz um afago, ele faz um carinho naquela pessoa, ela se sente ouvida, ele ganha a empatia do mediador e a conversa vai se desenvolvendo. Enfim, e tantas outras técnicas que a gente poderia falar, mas que a gente, por conta do tempo, não vai poder hoje. Vejam, só a sensibilidade do mediador, diante do caso concreto, vai indicar quais técnicas que são realmente necessárias e quais são desnecessárias. Vejam, numa sessão de mediação, não tem como o mediador querer utilizar todas essas técnicas que eu mencionei. Aliás, nem é necessário que ele faça isso. Somente a sua experiência, depois de atuar com mediações, vai dizer, não, agora eu vou fazer a sessão individual, não, agora eu vou fazer a recontextualização, etc. Ok? Bom, eu quero dar uma palavrinha para vocês sobre um trabalho que eu tenho, enfim, a Procuradoria, temos desenvolvido no âmbito da Prefeitura com mediação. A primeira delas, a administração como parte no conflito. Meus amigos, o poder público é o maior litigante da justiça. Não podemos mais continuar com essa política de desenfreada, ajuizamentos desenfreados, enfim, que isso não resolve o problema da sociedade e também da própria administração pública. Então, nós temos, aos poucos, é verdade, bem aos poucos, enfrentando uma cultura da litigância que é inerente à advocacia e aos operadores do direito. Nós passamos pela faculdade e estudamos 5 anos de processo civil. Muitas faculdades não têm aulas ainda de meios alternativos de conflito, o aluno se forma e não sabe o que é mediação. A nossa atuação ainda é muito pautada pelo contencioso, o litígio. Então, nós temos, aos poucos, enfrentado essas barreiras e realizado alguns acordos na justiça ou mesmo administrativamente. Para dar um exemplo de um caso que eu atuei na semana passada, uma senhora cuja mãe, falecida, num cemitério municipal,
ao voltar ao cemitério para renovar o período de concessão do ossário, descobre que os restos mortais de sua mãe haviam sido furtados dentro do cemitério. Bom, essa pessoa entrou com uma ação de danos morais, que vocês podem imaginar a dor e o sofrimento que essa pessoa passou diante dessa situação. Eu tive a felicidade de conseguir juridicamente construir uma solução. Fomos ao Sejusc, eu olhei na cara daquela pessoa, olho a olho, e como representante da prefeitura, pedi desculpas e apresentei uma proposta de valor de indenização que nós havíamos estudado. Aquela pessoa, muito emocionada e comovida, aceitou, e nós celebramos um acordo que foi inédito em uma ação de indenização por danos morais contra a prefeitura. Então, é um caso, é um primeiro, não sei se outros virão, mas é um início, é assim que nós temos que trabalhar. Além dessa atuação da administração enquanto parte, né, ou seja como autor, seja como réu, nós temos também outras atuações da administração como mediadora de conflitos. A primeira delas, a mediação escolar, nós estamos aqui falando sobre isso. Há uma política pública instituída por lei, que no âmbito da Secretaria de Educação visa resolver os conflitos de uma forma consensual. Além da Secretaria de Educação, existe uma comissão de mediação de conflitos fundiários na Secretaria de Habitação. Então, eles visitam essas ocupações, conversam com as pessoas e, muitas vezes, na base da conversa, conseguem resolver os problemas, seja com a desocupação pacífica, seja com a própria compra daquele imóvel pelos ocupantes, com a venda pelo proprietário. É uma atuação que não tem muita divulgação, mas é uma atuação muito importante da SEAB. Nós também temos, na Guarda Civil Metropolitana, as chamadas casas de mediação. Atualmente, são 17 casas de mediação espalhadas pela cidade, onde guardas civis metropolitanos realizam mediação extrajudicial. E também guardas civis metropolitanos atuam no Sejusc municipal, que eu mencionei para vocês há 10 minutos. Então, aqui é o Sejusc, uma parceria da Secretaria de Segurança Urbana, da PGM e do Tribunal de Justiça, que eu tenho a felicidade de coordenar pela PGM esse trabalho. Bom, eu queria indicar algumas obras para quem se interessar sobre esse assunto. Não são livros de autoajuda, acreditem, apesar dos temas. O professor William Ury é o papa, é o mestre, um grande mediador de Harvard. A mulher dele é brasileira, então ele vem ao Brasil. Ano passado tive a oportunidade de conhecê-lo. Temos aqui 4 obras dele. Se for para indicar uma delas, eu indico a última, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, editora Sextante. O doutor Egberto também mencionou Comunicação Não Violenta, recomendo esse livro. Professor Marshall Rosenberg, editora Ágora, excelente obra para estudar formas de comunicação não violenta e de relações pessoais, profissionais, etc. Coloquei aqui dois links de matérias de mediação em jornais do Jornal Nacional e do Jornal Globo, inclusive um deles foi essa semana, para vocês verem como esse método está cada vez sendo mais divulgado e difundido. Depois vocês vão ter acesso ao material. Cliquem e dê uma olhada. Aqui está o meu e-mail, pessoal. Quem quiser me escrever, entrar em contato para a gente marcar um dia, eu ir lá conversar com vocês. Vamos tratar de todas as técnicas de mediação, se vocês assim quiserem. Vai ser um enorme prazer para mim. Agradeço muito a atenção e um bom dia a todos.